Oi, pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Transmissão 187, onde a nossa missão é trazer até você o testemunho, aquilo que Deus faz na nossa vida, que também é o povo de Deus. E hoje, como convidada aqui, eu tenho a Dami. Yay, prazer. Aquela muito feliz de estar trazendo aqui a minha amiguinha, Dami. Eu sei que eu falo que todos os convidados aqui são especiais, mas essa é de verdade. Eu acredito. É uma das minhas amigas, uma das minhas melhores amigas, mais antigas também. E você pode se apresentar agora para o público. Oi, pessoal, eu sou a Dami. Idade. 26 anos. Profissão. Eu sou bióloga, pesquisadora. Eu também estou fazendo veterinária. Várias coisas, assim. Cargo na igreja? Cargo na igreja? Pode ok, escolher. eu faço parte do Ministério de Louvor, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Também sou líder de célula. Até ano passado também eu estava responsável como professora da EBD, né? Mas aí esse ano, graças a Deus, passei em frente a esse cajado. E basicamente é isso, faço parte da liderança dos jovens e é um prazer sempre estar presente. Muito bom. E a Dami, para quem não sabe, ela é filha do nosso pastor. Faz parte da identificação. É um cargo também, um cargo que você já nasce ocupando. Então, pode assim, a gente tem trazido algumas pessoas, né, que já nasceram em lares cristãos, mas você, mais do que nascer num lar cristão, você já nasceu na época mais ou menos em que os teus pais também, né, iniciaram tanto o ministério pastoral, assim, quanto de dirigir as igrejas, né? E como que foi, assim, crescer nesse tipo de ambiente? Como que foi esse tipo de influência na tua vida? Então, realmente é engraçado porque, na verdade, meus pais eles foram ordenados pastores da igreja mesmo mais em 2007, 2008. A gente sempre fica um pouco em dúvida nessa data aí. Mas esse ano a gente estava organizando o aniversário da minha mãe, né? E aí eu fui perguntar para ela sobre esse histórico e tudo. E realmente foi em 96, que foi o ano que eu nasci, que eles foram chamados para dirigir a primeira igreja deles. Então, eu sempre falo para mamãe, né, que 96 é uma data muito importante na nossa família. É o meu nascimento, mas também o pastor já contou o testemunho dele, né, de quando ele começou a empresa, também foi em 96, a Casa da Ração. E pode falar, né? Aquela do nada, né? Uma Comercial comercial aqui. A Foi gente mal. vai postar aqui, aqui embaixo, vai ter um link. O número do telefone, brincadeira. Não, mas enfim, 96 também foi, então, o primeiro ano que eles foram chamados para dirigir a igreja. E, assim, eu tive consciência disso mesmo, acho que a partir dos 4 anos, assim. Foi quando eu comecei a perceber que nós estávamos sempre muito na igreja, né? Mais do que os meus outros amigos. Então, assim, cresci nesse lar cristão, mas, sabe, mais do que crescer num lar cristão, eu acredito, assim, que eu cresci em um ambiente, assim, de influência verdadeira cristã, né? E eu digo isso porque meus pais não eram de me levar para a igreja, mas eram de trazer Deus para dentro da nossa casa. E eu lembro, assim, de participar de muitos cultos domésticos, muitos momentos, né, com a minha mãe, assim, em oração dentro do quarto, muitos momentos com o meu pai, lendo a palavra na mesa do café da manhã. E, assim, eu tenho certeza que tudo isso, cada momento desse foram sementes dentro do meu coração. Mas, por outro lado, também sempre teve essa pressão, que eu acho que todo mundo... Não sei se quem não é filho de pessoas que ocupam cargos na igreja não passam por isso. Mas quando você é criança e seu pai é alguma coisa na igreja, tipo assim, um líder de célula, pode ser um dirigente ou pastor, você tem aquela pressão de você ser o exemplo para todo mundo, né? Então, isso era algo que eu sempre carreguei também, ao longo dos meus anos. Não grita, não corre, não... Enfim, não de uma forma necessariamente ruim, né, gente? Mas de uma forma educacional, e eu digo assim... até mesmo assim de, cara, você está servindo a Deus conosco, nós somos uma família que serve a Deus, então... O ministério não é só nosso, né? Exatamente, e eles sempre nos ensinaram isso. Nós não estamos carregando essa arca sozinho, nós não carregamos a arca do Senhor, a presença do Senhor sozinhos, nós carregamos em família. Então, isso foi algo que, quando eu era criança, principalmente,
sempre, tipo assim, queimou muito meu coração. Inclusive, desde criança, eu sempre quis estar envolvida com a igreja. Então, no Ministério Infantil, né, quando a gente era da escola das crianças, a minha mãe colocou para ser auxiliar do professor, porque eu sabia todas as histórias, queria ficar interrompendo. E ela falou assim, não, vou colocar essa criança aqui para ser auxiliar da professora e só falar quando pedirem ajuda dela. E, enfim, também participei de Ministério de Dança, enfim, coisas assim, como criança, né? E então, assim, eu creio que com certeza o ritmo também, eu digo assim, o ritmo de igreja foi me ensinado desde pequeno. Então, assim, pra mim não tinha esse negócio de a gente não vai pro culto hoje porque a gente vai passear lá na Ponta Negra. Nunca, gente, eu não consigo lembrar assim de um dia que a gente fez isso, tipo, num domingo, assim, sabe? É claro que às vezes a gente estava viajando, né? Mas assim, estamos aqui em Manaus, nós não vamos pro culto hoje para passear. A gente nunca fez isso. Isso porque meus pais sempre tiveram essa prioridade, sabe? De tipo assim, a gente não é opcional adorar o nosso Deus, não é opcional fazer em memória dele, sabe? Fazer culto a ele. Nós temos que fazer isso, é isso que está no nosso coração. E a gente sempre carregou essa responsabilidade juntos, né? Eu digo assim, nós porque meus pais, mas também os filhos, eu e meus irmãos. E eu acho que isso me impulsiona muito a estar muito envolvida com a igreja também. Então, desde o Ministério de Louvor, como célula, enfim, em todos os cultos, a EBD, isso veio assim, desde que eu era criança. E pra mim, assim, é o ritmo que eu quero levar pra minha família, sabe? Pra minha futura família, eu digo assim, cara, eu quero alguém, né, que queira construir essa família comigo e, tipo assim, que nessa família nós vamos ter essa dedicação, sabe? Essa devoção a Deus. Então, é algo que, assim, que acho que vai passar por gerações, se Deus quiser. Com certeza. Amém. Acho muito engraçado esse negócio de rotina, né? Tipo, de vir pro culto e tal, porque às vezes as pessoas querem marcar alguma coisa dia de domingo, aí eu, tipo, gente... Exatamente. Assim? E domingo, tipo, 7 horas da noite. Eu disse, gente, vocês não vão pra igreja, não? O que vocês fazem? Como assim, gente? Desculpa, não tô disponível. Pois é. Aí... isso também é uma coisa que é incutido na gente, assim, que cresceu em lar cristão. Mesmo as pessoas que estão afastadas, assim, mas, tipo, sempre tem essa rotina, o hábito, Sim. assim, é bem inculcado, assim, na nossa cabeça. Verdade. E, apesar de você, assim, sempre ser muito envolvida, sempre estar na frente de algumas coisas e também participando, teve algum momento, assim, que você chegou a pensar que esse caminho não era pra você? Meu Deus, revelações. Não, então, gente, a caminhada cristã, ela é bem individual, né? Sim. Então, assim, mesmo com essa grande influência, na escola a gente já começa a ter outras influências, né? Quando a gente vai ficando maiorzinho. E assim, eu era uma pessoa que sempre estudava muito, então eu era adiantada. E isso era uma coisa que eu estava refletindo ultimamente. Acabou que eu tive contatos com coisas de idades antes. Então, às vezes eu tinha 10 anos numa turma de 11, 12. Eu tinha 11 numa turma de 12, 13. E isso foi me trazendo experiências e contatos com outras culturas antes da hora, vamos dizer, né? Mas uma coisa que aconteceu, não sei se a gente vai falar sobre isso depois, mas foi quando eu tive que me afastar mesmo da minha família, né? Quando eu fui pro Rio de Janeiro, fiz isso no médio lá. E lá, se eu tinha uma influência 100% do meu dia voltada para Deus, assim, dentro de casa, lá era 0%, assim, foi de 100 a 0. Então foi um momento em que o mundo encontrou muita vulnerabilidade no meu coração, eu digo assim, né? Eu estive muito vulnerável a muitas coisas. E, assim, é um testemunho bem forte pra mim, porque eu lembro que... Nossa, me emocionando. Assim. Mas eu lembro, assim, que até tinha algumas vezes que eu voltava e eu tinha 13 anos, meu primeiro ano do ensino médio. E eu lembro, assim, da primeira vez que eu voltei pra casa, né? E eu tava naquela fase rebelde, que todo mundo tem. Todo mundo tem a fase rebelde. Aborrecência. Exato. Então, assim, eu tava rebelde contra os meus pais, tava rebelde contra qualquer coisa, assim, que eu já que tentasse te controlar. Exato. E aí eu vim pra igreja, assim, muito obrigada mesmo, já. Essa fase. Minha mãe dizia, não quero saber, vai pra igreja mesmo assim. E aí eu ia, assim, vinha muito emburrada. E eu lembro, assim, de assistir muitos cultos, dizendo o tempo todo na minha mente que eu não acreditava em Deus, sabe? Tipo, eu sentava na cadeira e dizia, tipo, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa palavra, eu não acredito... Sabe, uma coisa maligna mesmo, uma coisa, assim, de... É como se eu tivesse deixado todas essas influências externas realmente esmagarem as sementes que estavam no meu coração.
E então eu falei assim, nossa, pensar que eu tive um tempo assim que eu acho que eu era até ateia, assim, sabe? Tipo, eu não acredito em Deus, tudo é uma construção social, não sei o quê. Enfim, filosofia. Mas sabe o que uma coisa que é impressionante é que hoje eu olho para trás e penso que Deus, ele nunca parou de insistir em mim, né? Então assim, eu vinha para cá e às vezes em algum culto ou às vezes em casa tinha aquele momento que a palavra cruzava a barreira, sabe? Cruzava o muro e eu percebia que onde eu estava era vazio e que o vazio que eu vivia só era preenchido pela presença de Deus, porque eu reconhecia a presença de Deus. Como criança, eu lembro, assim, de orar em línguas, de assim, chorar muito sentindo Deus. E quando a gente vai ficando assim, né, distante da presença de Deus, é como se a gente fosse querendo ocupar esses momentos com outras coisas. E era algo que eu fazia muito, né? Então, comecei a deixar as outras amizades preencherem esse tempo. Enfim, e os pecados mesmo, né? Vai fazendo a gente ficar mais frio, né, a Deus. Endurecido. Então, realmente, esses 3 anos, eu lembro que o primeiro ano foi um dos mais difíceis, assim. Mas antes de ir para o Rio, eu já estava meio distante de Deus, assim. Já estava deixando o pecado me escravizar, né? E eu digo pecado porque era isso mesmo, gente. Tipo assim, sabe? Coisas que... eu sabia que desagradava a Deus no meu falar, no meu agir, em muitas formas. Tipo assim, eu sabia que eu estava me afastando de Deus. Mas quando a gente tá escravo, é aquilo. A gente até pensa, sente culpa, quer deixar, mas aquilo tá nos dominando, né? E sem a verdade, que é a palavra de Deus, a gente não tem como vencer. Mas que a gente queira se apegar a uma religiosidade, a uma rotina de ir pro culto, não é isso que liberta a gente. Então eu tava vivendo essa fase, foi uma das fases mais difíceis, eu dizer assim. Mas no segundo ano do meu ensino médio, eu lembro que aí eu fiquei revoltada pro outro lado, porque eu fiquei revoltada com a minha revolta. E foi muito engraçado, assim, porque com 13 anos, né, no primeiro ano eu era uma pessoa meio assim, deprê, tipo, meio melancólica, emo. Meio? Era fechada, no segundo ano, quando eu fiz 14 anos e tal, eu fui revoltada da revolta, do tipo, cara, eu não preciso ser assim, entendeu? Eu não preciso ser deprê. E aí eu comecei a ficar muito mais extrovertida. Foi uma virada, assim. Mas eu lembro exatamente de um culto muito, vamos dizer assim, excepcional. Que não foi um culto na igreja. Foi um dia de Páscoa, que a gente tava lá, eu tava lá no Rio de Janeiro, né? E aí lá tinha algumas pessoas que tinham essas iniciativas, de tipo assim, a gente não tem quem leve a gente pra igreja todo domingo, mas nós amamos a Deus, vamos se reunir. E nessa época eu já tava tipo assim, cara, eu acho que não é no mundo que eu vou encontrar a satisfação verdadeira, sabe? Eu tava começando a entender isso, eu tava começando a caminhar. E eu digo assim que eu tava começando, mas com absoluta certeza era o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo que não desiste da gente. Então, ele tipo assim, cara, volta pra mim, sabe? Você sentir ser chamado de volta. É algo assim... É um privilégio, né? Desculpa. É emocionante porque a gente percebe o amor de Deus por nós. O amor de Deus quando nós escolhemos com nossos próprios passos nos afastar. E Ele nos chama de volta. Né? Obrigada. E aí eu lembro que nesse culto de domingo, era um domingo de Páscoa, e eu tava lá na escola, com preguiça, tinha acordado tarde. Mas aí todo mundo passou chamando nos prédios, olha, a gente vai fazer um culto de Páscoa. E aí eu lembro que eu decidi ir, né? Eu falei, cara, Páscoa, né? Isso, Jesus e tal. Páscoa não é chocolate. Aquela coisa que a gente aprende na igreja, criança, né? A semente da criança. E aí eu lembro que eu fui num deck, na frente de um laguinho que tinha lá. Eles fizeram assim, a gente tinha um deck que a gente ficava de frente pro lago. E aí, não teve muita coisa, era uma roda mesmo, vários adolescentes ali reunidos. Mas aí a menina que estava dirigindo essa reunião, ela disse assim... o que te trouxe até aqui? O que te trouxe até Jesus hoje, né? E aí cada um tinha que falar por que a pessoa tinha decidido ir, né? Nossa, e foi muito emocionante, assim, porque
Você pensa que às vezes você está passando por crises sozinho, crises de fé. E quando as outras pessoas foram falando isso, né? Um colega nosso, um amigo meu, ele tinha perdido a mãe. E ele falou assim que ele tinha, tipo assim, ficado muito triste com Deus. Muito triste com Deus. Mas que quando a mãe dele foi ausente, né? Estava ausente, ele sentiu que Deus estava presente. E que aquele era o motivo dele, sabe? Que mesmo ele não entendendo ainda, quando faltou a presença da mãe dele, ele sentiu a presença de Deus. E, cara, eu fiquei, meu Deus, que profundo. E eu pensando, cara, minha resposta é muito rasa comparada a esse testemunho dele, sabe? Mas, assim, eu fui sincera, né? E eu lembro que eu sentia que... E que foi o que eu respondi. Que eu sentia que eu só estava voltando ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Se naquele momento eu estava voltando, né, para Jesus, era com aquela sensação de que eu nunca deveria ter saído. E assim, a minha vida lá, Serena, como eu não tinha meus pais e meus irmãos, família perto, é claro que a gente vai se apegando aos nossos amigos e eles vão se tornando a nossa família, né, em outro lugar. Mas, assim, existiam muitos momentos que eu me sentia muito distante de Deus, assim, porque a gente não ia pro culto, não tinha igreja. E, cara, adolescente parar pra ler a Bíblia. Então, assim, eu não tinha YouTube dessa forma em 2011, né, gente? Então, assim, não tinha YouTube, podcast, palavra disponível, assim, aplicativo da Bíblia no celular, como a gente tem hoje, sabe? Mesmo acesso a isso. Então, tinha momentos que eu lembro de uma noite, exatamente, que eu chorei muito. Que, misericórdia, eu tinha participado de uma festa que tinham feito lá e tinha tocado todo tipo de canção, porque eles faziam uma festa assim de jovenzinho, né? Não tinha bebida alcoólica, essas coisas, mas já viu, um monte de adolescente juntos, não dava bom não. E aí eu, tipo assim, tava bem distante de Deus, né? E aí eu participei dessa festa e tal. Quando eu voltei pro quarto, cara, eu me senti tão mal. Tipo assim, nunca que eu faria isso se eu estivesse em casa, sabe? Nunca que eu faria isso se eu estivesse perto de Deus. Mas, cara, eu tô muito distante de Deus. Sabe aquela sensação, aquela consciência de que eu tô muito distante do caminho que eu tava antes. E foi uma das primeiras vezes que eu me senti fora do corpo de Cristo. E eu falo assim, cara, é uma sensação que eu espero nunca mais sentir. É a sensação de desligamento. Uma sensação de que não tem seiva passando por dentro de você. Você não tá mais, sabe, enxertado. Você não tá mais junto. Você não é mais igreja de Deus. Você não é mais noiva de Cristo. E eu sentia, sabe, o peso de acusações. Hoje eu vejo, assim, que era o inimigo, sabe, com essas acusações. Querendo, tipo assim, dizer que você já perdeu, entendeu? Tipo, não adianta, você já tá muito distante. Não adianta você tentar alguma coisa. Eu sentia, mas no momento, né, na minha mente adolescente, no meu coração vazio de Deus, eu sentia o peso dessas acusações. E eu lembro que eu só chorava muito. Mas eu voltei para Manaus e essas vozes para Manaus eram assim, era resgates de Deus na minha vida. Eu lembro, assim. E eu lembro que nesse ano, no final do ano, né, que eu passei por esses pesos de acusação, eu lembro que foi até o irmão Márcio, na época que ele estava assim, era missionário, né? E ele estava dando muitas palavras. E uma vez ele deu uma palavra no culto, né? Era a igreja pequena. E ele falou, no meu ouvido, assim, Deus não vai desistir de você. Nossa. E eu guardei essa palavra no meu coração. E eu fui sentindo, ao longo dos anos, a libertação acontecendo na minha vida e o resgate dele e o seu perdão, sabe, me lavando de todas as culpas que eu carreguei dessa época que eu fiquei muito distante, sabe? Então, realmente foi isso, assim, é um período da minha vida que eu sofri, mas eu cresci muito, né? No Rio de Janeiro foi maravilhoso, eu cresci muito pessoalmente também, mas foi um momento, assim, de deserto, da presença de Deus, mas também foi um momento em que eu reconheci o benefício da presença de Deus, sabe? De você ter Deus, de você ter uma família que adora a Deus, de você estar entre pessoas que amam a Deus, de você ter uma família espiritual, sabe? E foi isso, assim, foi um momento de muito crescimento e renovo, assim, também espiritual na minha vida. Graças a Deus. Eu lembro que quando a gente conversava nessa época, né, tu sempre falava algo nesse sentido, assim, de que quando tu voltava pra cá, era como se tu estivesse tomando água, assim, depois de muito tempo no deserto. E quando voltava pra lá, é como se tu estivesse morrendo de sede, né, toda hora. Sim.
E, assim, eu vejo muito isso, né? O cuidado de Deus na tua vida, porque a gente talvez fale sobre isso depois, não sei. Não sei pra onde que as perguntas vão levar a gente. Mas o que eu vejo também era como a tua própria cobrança de antes, né? Do tipo assim, de ser um exemplo, te deixou com esse peso de culpa, Sim. né? Por ter ficado tão distante. E o inimigo, ele realmente tenta usar, né? Essas acusações pra gente na nossa própria vida, assim, né? Trazendo essas coisas do tipo, olha, antes você era desse jeito, agora você tá aqui. Não tem como você voltar a ser esse tipo de pessoa, né? Mas a verdade é que Jesus, ele pode trazer a gente de volta de qualquer lugar. Ele faz novas todas as coisas. É verdade. Amém. E, assim, né? Pra quem também não sabe, a Dami, ela já falou um pouco aqui da profissão dela, que ela é bióloga, pesquisadora. Ela tá fazendo doutorado dela agora. Graças a Deus. E como é pra ti, assim, trabalhar numa área assim tão técnico-científica, cheio de muitos, assim, desafios, assim, e defender a tua fé? Então, sempre me perguntam isso, né? Acho que tem uns 2 anos que teve um colega numa clínica, a gente estava estagiando juntos. Se ele assistir esse vídeo, você sabe que é você. Mas eu lembro que ele perguntou assim, como você pode ser, tipo, bióloga e, tipo assim, defender Gênesis, né? E é sempre muito nesse momento. Nessa parte da criação. Na questão de Jesus ter vindo e ressuscitado, eles nem questionam tanto. Tipo, o milagre da ressurreição, tudo bem, mas Deus criar o mundo em 6 dias não dá. E pra mim, assim, logo cedo, sempre foi muito difícil. Porque eles, assim, né, como bióloga, a gente tem as teorias, elas sempre são fundamentadas em provas, né? Uma teoria não é do tipo uma ideia da minha cabeça que eu acho que deve ter sido desse jeito. Sim. Então a gente tem muito essa questão de, assim, nós temos essas evidências e o caminho que a gente explica essas evidências é a teoria, né? E logo que a gente começou, assim, a gente estuda sobre evolução, essa parte, mais ou menos lá para o 5º período, na metade da faculdade. A gente já aprende muitas outras coisas antes. Mas sempre é um desafio. E eu digo assim, que a ciência, ela se prova e ela se testa, mas existem muitas coisas que também são questão de fé no pesquisador, eu digo isso. Ou seja, por exemplo, o próprio Big Bang, né, nós temos, é uma teoria, ou seja, existem traços, né, físicos e leis termodinâmicas que explicariam muitas coisas. Mas você precisa acreditar que realmente foi uma explosão, entende? E que aquele animal sofreu aquela mutação e evoluiu daquela forma. Então, sabe, existem muitas coisas que a gente encontra um caminho para explicar, mas a gente precisa colocar aquele ponto de fé do tipo, nós vamos escolher acreditar nisso. Aqui, né? Nós vamos escolher acreditar nisso. Então, pra mim, sabe, é porque a gente tenta, às vezes como humanos, a gente tenta encaixar as duas coisas. E acho que esse é um dos vídeos mais legais, assim, da internet, que a gente fala assim, tipo assim, Deus criou a partir, primeiro o firmamento e as águas, né? E aí a gente gosta de encaixar na era geológica, em que começou a chover e coisas assim, sabe? Mas sabe, quando a gente percebe que nosso Deus, ele é, cara, o dono do universo, poderoso para fazer em qualquer um dia, em qualquer medida de tempo que a pessoa que escreveu Gênesis decidiu colocar, você para de tentar provar as duas coisas, sabe? Tipo assim, eu tenho a ciência, ela rega muito a minha vida, né? Então, os fatores biológicos, a minha pesquisa trata muito disso, mas eu creio em um ser que não vejo, sabe? E isso já é um ponto da minha espiritualidade que ela não necessita, sabe? Ela não precisa necessariamente se explicar, entendeu? Então, quando a gente fala assim sobre a nossa fé, a nossa espiritualidade, sabe? Sobre aquilo que a gente crê, ela, sabe? É desde coisas impossíveis que jamais seriam explicadas pela ciência, até as coisas que são explicadas pela ciência. Então, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo diferenciar, porque eu vejo assim, sabe, que às vezes é muita imaturidade. Quando eu vejo alguém tentando casar tudo e, tipo assim, falar assim, não, é que Deus fez assim mesmo, e tentar casar com tudo que a ciência tem desenvolvido, que o homem,
a gente chama a ciência quase como uma entidade. Mas são homens, né? São pessoas que estão estudando, fazendo provas, testes, tentando métodos, né, para explicar coisas. E muitos benefícios tem na ciência, né, nesse conjunto de informações. Mas, sabe, a nossa fé, quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe, cara, meu Deus é muito poderoso. Se ele quisesse fazer tudo em um dia, em vez de 6 dias, ele faria, sabe? Então, é isso. E você percebe que as suas convicções a respeito de Deus, elas são acima daquilo que o homem já conseguiu fazer até aqui, entendeu? Sim. Então, eu vejo muito isso, quando a gente percebe que no meu próprio tempo, às vezes, dentro dos nossos amigos, a gente percebe os erros, a gente percebe que necessita refazer coisas. Então, assim é com qualquer conhecimento humano. Coisas que a gente acreditava ser de uma forma, 20 anos depois, muda, né? Então, sei lá, as bactérias, elas eram coisas desconhecidas há um século, né? Então, assim, tem muitas coisas que não são explicadas ainda, ou que talvez nunca serão explicadas. Mas eu parti daquele ponto do tipo, é melhor ficar meio quieta de que eu acredito em Deus, para o ponto do tipo, sim, eu acredito em Deus e essa é a parte mais relevante da minha vida. Entendeu? Tipo assim, em quem eu acredito é mais importante do que todos os títulos que eu acumulei até agora. E isso pra mim é uma vitória, sabe? E isso eu acho que deve seguir qualquer pessoa que vai entrar numa faculdade, sabe? A pessoa que você serve, a pessoa que ama, a pessoa que se entregou por você, ela tem que importar mais, ela tem que pesar mais do que qualquer título que você acumule, sabe? De qualquer grau que você esteja. Porque quando você está sozinho no seu quarto, não é nenhum desses diplomas que fazem sentido, sabe? Não é nenhum desses diplomas que te sustentam. É a presença de Deus, sabe? É Ele sendo refúgio, é Ele sendo fortaleza, é Ele sendo o socorro bem presente, é Ele sendo amigo, é Ele sendo a paz. Ele importa muito mais, sabe? É Ele que está sempre presente. Inclusive, é Ele, e eu reconheço isso, é Ele que me possibilitou chegar até aqui, né? Eu estava até refletindo, a gente está lendo Provérbios esse mês de janeiro, né? E a gente passou por uma passagem que, cara, me carregou, assim, do final da minha graduação até o meu mestrado, assim, até o final do meu mestrado, e eu carrego ele comigo no meu doutorado, que é justamente, né, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, sabe? E eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho reconhecido muitas vezes a iluminação divina na hora de escrever um texto, na hora de, sabe, executar um plano. E eu penso, cara, eu só consegui, os recursos só apareceram, a ajuda pessoal só apareceu porque Deus estava comigo. Ele abriu a porta, Ele trouxe o recurso, sabe? Ele decidiu me abençoar. E eu consegui chegar até aqui. Então é maravilhoso você reconhecer isso, sabe? É maravilhoso você reconhecer que o Senhor está com você em tudo que você está fazendo. Não só dentro da igreja, não só na sua casa, não só no momento de devocional, mas, sabe, no seu trabalho, no meio das suas amizades, nas influências que você recebe e que você dá. Em todas essas coisas, sabe? Se o Senhor brilhar na sua vida, sabe? Se Ele estiver em primeiro, todas as outras coisas são acrescentadas, sabe? E a palavra de Deus se cumpre. E é maravilhoso. Glória a Deus. Esse já foi o conselho, assim, né? Se você vai entrar na faculdade, entre aliançado com Deus e permaneça nessa aliança. Exatamente. Sabe? Porque a verdade é que, é como a própria palavra diz, né? O pouco com Deus se torna muito, né? E o muito sem Deus é nada. Então, tipo, você pode ter tudo se você tiver o Senhor. Mas se você não tiver, nada do que você tem valor. Então, é isso, né? Procure esse Deus que transforma todas as coisas, que é poderoso, e tenha relacionamento com Ele, porque é isso que vai te sustentar em todos os momentos. Então, né, pra gente finalizar, tem, assim, algum conselho, algo que você quer deixar para os jovens que também estão trilhando esse caminho, né? A gente já falou um pouco sobre estar na faculdade. E tem algum outro conselho ainda? Sim, na verdade, se eu pudesse falar algo assim, que tem estado muito no meu coração ultimamente, que eu tenho refletido muito sobre o caminho que eu trilhei até agora pra gente conquistar novas coisas, né? A gente tá nesse ano da conquista e tudo mais. E, sabe,
às vezes a gente pensa assim, cara, eu ainda não cresci, ainda não avancei, eu ainda estou estagnada no mesmo lugar. E às vezes a gente pensa essas coisas relacionadas a Deus, sabe? Que parece assim, cara, quanto que eu realmente consegui crescer com Deus. E às vezes a gente só precisa parar e olhar para trás, sabe? Tem uma palavra que mudou muito a minha vida. E a gente conhece muito ela, mas a gente às vezes deixa ela nos transformar pouco. Que é o seguinte: se vocês ouvirem a minha palavra e obedecerem aos meus mandamentos, né, verdadeiramente serão os meus discípulos. E se o Filho vos libertar, então verdadeiramente serão livres. Então, sabe, é um caminho que a gente precisa seguir e que eu tenho aprendido a seguir todo dia, sabe? É ouvir a palavra, obedecer a palavra, ser discípulo de Jesus, sabe? E permitir, sabe? E permitir que essa palavra ela sonde o nosso coração ao ponto dela iluminar aquilo que a gente ainda precisa ser liberto. Porque não importa também quanto tempo a gente está vivendo na igreja, quanto tempo a gente já conhece Jesus, sabe, existem prisões que aparecem, novas prisões mentais, de sentimentos, né, novas feridas que precisam ser curadas, e às vezes tem coisas que a gente está arrastando há muito tempo. A gente está arrastando feridas há muito tempo. E eu tenho, sabe, pensado a respeito disso, a respeito das coisas que eu ainda carrego comigo. E eu penso, Jesus, eu quero que o Senhor me liberte. Sabe, eu quero ser verdadeiramente livre. Eu quero ver a tua palavra viva em mim, sabe? Eu quero que ela seja vida em mim, sabe? Então, se eu puder te aconselhar, né, jovem, adulta, quem estiver assistindo, sabe, que você não seja apenas um ouvinte, não engane a si mesmo, sabe? Mas comece a praticar a palavra de Deus, ouvir ela, sabe? E permitir que ela te transforme. E a gente só consegue permitir que a palavra transforme quando a gente crê. Então, às vezes a gente está carregando dores e pensa, eu nunca vou ser curada disso. Isso dói demais. Às vezes a gente está preso a pecado e pensa, eu nunca vou ser liberta disso. Eu me sinto completamente amarrado por isso. Mas não. Nosso Deus, Ele é poderoso, sabe, para curar a ferida mais profunda. E Ele é poderoso para libertar da fortaleza, sabe, mais bem elaborada que possa existir. A palavra de Deus, ela consegue nos transformar, nos libertar, nos curar, mas nós precisamos crer. Sabe, nós precisamos declarar essa palavra e dizer, eu creio, Deus, que isso é possível na minha vida. E de muitas prisões, de muitas dores que eu carreguei ao longo dos anos, eu fui conquistando isso em Deus, sabe, quando eu decidi crer na palavra de Deus. Sabe, nas palavras da célula, na palavra da EBD, nas palavras dos cultos. E a palavra mais recente que eu tenho tido agora é a palavra que a gente ouviu terça-feira. O culto foi transmitido, se você quiser ouvir. Terça-feira, na pregação da mamãe, da pastora Gláucia. E ela falou sobre isso, que às vezes a gente olha para uma conquista e pensa, cara, isso aqui é muito grande. Isso aqui é muito pesado. Eu acho que essa luta vai me esmagar. Eu acho que eu não vou conquistar, não. Eu acho que eu vou ser esmagado por essa luta. Mas não é isso, é com a força que Deus nos dá, sabe? E a palavra de Jesus é, tem bom ânimo. Então, eu tenho, sabe, estado diante de muitos desafios agora, nesse primeiro semestre. Vai ser um semestre muito pesado para mim. Mas, sabe, essa semana eu quis me dar um medo, assim, absurdo. Uma crise de ansiedade, eu não conseguia dormir. E sabe, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? E ele falava assim, você não precisa saber como você vai fazer cada coisa. Só tem bom ânimo para cada dia, que eu vou te guiar naquele dia, sabe? Então, é isso. E eu pensei, cara, a ansiedade vai embora, o medo vai embora. Em nome de Jesus, eu vou ser alguém que vai ter bom ânimo em Cristo, sabe? Na paz que Deus nos dá. Então é isso, sabe? Deixa a palavra de Deus mudar o seu dia. Deixa a palavra de Deus mudar a sua realidade. Se hoje você tem medo, sabe, escute a palavra, ser forte e corajoso e deixa isso transformar você. Deixa isso te transformar em alguém forte e corajoso. O Senhor, Ele é sempre presente, sabe? Ele quer te abençoar, Ele quer, sabe, dar vida plena e abundante para nós. Então nós precisamos, sabe, aceitar as palavras e crer nelas. Amém. Crer em Jesus. Amém, é isso.
Amém. É justamente isso, sabe? Todas as coisas já foram liberadas para nós que estamos em Cristo. Então, só basta você tomar posse. Tome posse da palavra do Senhor. E sabe, uma coisa que foi uma palavra que eu deixei para o meu irmão, quando a gente estava lá eu fui em São Paulo, né, visitá-lo, e é que quando a gente faz planos no final do ano, né, e a gente apresenta esses planos a Deus, a gente espera que Deus abençoe, a palavra que eu disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quais são as pessoas que amam a Deus, né? São aquelas que obedecem aos meus mandamentos, como Sim. Jesus disse. Então, demonstre que você ama a Deus, cumprindo a palavra, praticando a palavra, e tudo irá cooperar para o seu bem. Então, é isso. A gente finaliza aqui. A gente finaliza aqui e fique ligado, né? A gente pode trazer a Dami aqui mais vezes para que ela venha abençoar ainda mais a sua vida. Amém. Em outras oportunidades. Ela sempre foi uma bênção para nós, para a rede de jovens. Muito obrigada. Obrigada, amigo. Até a próxima, pessoal. E fique ligado também que nos próximos vídeos talvez a gente tenha uma nova apresentadora. Temos aqui também Aqui vai ter o link, tá, na descrição, sobre a nossa playlist de cortes que a gente vai ter, tá bom? Se você não tem como mandar o vídeo inteiro para alguém assistir, porque é muito longo, não sei o que, selecione lá o corte que mais falou com você e envie para alguém, compartilhe, comente, porque nós precisamos espalhar o testemunho, aquilo que Deus faz na nossa vida. Verdade. Amém? Amém. É isso.